Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isto com jejum, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Meus amados, antes de nós darmos continuidade, eu quero esclarecer uma dificuldade teológica que nós temos neste texto. O texto fala que o Senhor, Ele se arrepende do mal, né? E nós sabemos que Deus, Ele não é homem para se arrepender. Deus não muda. Deus, Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Não tem nada que pega o Senhor de surpresa. Nenhuma das suas ações são feitas de uma forma impensada para Ele se arrepender. Mas quando nós encontramos no texto que o Senhor se arrepende do mal, o texto está trazendo um antropomorfismo. O que é isso, pastor? Antropomorfismo. Antropomorfismo vem de duas palavras gregas: antropos, homem, e morphos, forma. Portanto, um termo utilizando o antropomorfismo é quando Deus aparece ou se manifesta para nós em forma humana, ou mesmo em características humanas atribuídas a Ele mesmo. Quando a palavra de Deus fala assim, a mão do Senhor não está encolhida, nós sabemos que Deus é Espírito. Então essa linguagem é utilizada para que nós possamos entender o texto. A ideia bíblica para arrependimento de Deus é que Deus mudou a direção quanto ao tratado aplicado. A palavra mais próxima para expressar esse sentimento de uma forma compreensível ao homem é arrependimento. Então Deus, Ele não se arrependeu. Ele mudou a forma de tratar. Mas para que a palavra mais próxima para se traduzir o texto do hebraico era arrependimento, e que foi esta palavra colocada então. Lá em Números 23:19 fala que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo Ele prometido, não fará, ou tendo Ele falado, não cumprirá? Deus não muda. Esclarecido isto, meus amados, nós vamos voltar ao texto. Ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isto com jejum, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus? Meus amados, o contexto deste texto é o seguinte: um grande exército havia vindo sobre o povo de Deus. E este exército não era um exército humano. Se você voltar o texto aí um pouquinho, Joel 1:6, fala o seguinte: porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável, e os seus dentes são dentes de leão, e eles têm os queixais de um leão, de uma leoa. Este grande exército que sobreveio sobre o povo de Deus
era um exército de gafanhoto. Volta um pouquinho o texto. Capítulo 1, versículo 4. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Meus amados, esse exército de gafanhotos era o juízo de Deus sobre a desobediência do seu povo. E diante disso, eu quero propor para nós um seguinte tema. Deus nos chama a um verdadeiro arrependimento. Deus nos chama a uma conversão. Muitos pensam que a palavra conversão é um acontecimento único na vida de pessoas, quando esta tem um encontro com o Senhor Jesus. Todas as vezes que estamos andando, meus amados, em caminhos que não agradam o Senhor, nós estamos precisando de uma conversão. Se você observar para o texto é dirigido para o povo de Deus, e este povo estava andando em caminhos que entristeciam o Senhor. E o Senhor então vem e fala: convertei-vos a mim. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Nós precisamos de conversão, meus amados. Todas as vezes que nós nos distanciamos da vontade de Deus, nós precisamos de voltar para o Senhor. Todas as vezes que nós decidimos fazer a nossa própria vontade, nós precisamos de convertermos ao Senhor. Todas as vezes que a nossa carne nos impulsionar a fazer aquilo que não agrada ao Senhor, nós precisamos de conversão, nós precisamos de nos converter ao Senhor. Mas como? Como esta conversão deve se dar em nós? E o texto vem e nos fala: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. É Deus quem faz esse convite maravilhoso, esse convite de misericórdia ao seu povo. A palavra converter no hebraico tem o seguinte significado: restaurar, renovar, consertar, retornar, voltar. Quando o texto vem e nos fala: convertei-vos a mim, Deus está nos chamando, meus amados, meus filhos, voltem para mim. Meus filhos, se arrependam dos seus pecados, renove a sua aliança comigo. Faça um conserto na sua vida. Convertei-vos a mim. Meus amados, o juízo de Deus, ele vem por causa do pecado. A palavra do Senhor nos diz: não vos enganeis. De Deus não se zomba. Às vezes nós estamos zombando até de Deus. Nós mantemos em nossa vida coisas que entristecem o Espírito Santo de Deus. Nós somos salvos, nós reconhecemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, mas nós temos pecados em nós e nós precisamos de nos converter ao Senhor. E a palavra de Deus vem e nos fala: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Nós somos salvos, nós temos a presença de Jesus em nossa vida,
Mas eu quero te falar uma coisa: o pecado gera consequências na sua vida. O pecado atrasa a nossa vida. Nós precisamos, meus amados, se nós queremos ter uma vida realmente abençoada por Deus, cheia da presença do Senhor em nós, nós precisamos de nos voltar para o Senhor. E é isso que o Senhor pede nesse versículo: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. De todo o vosso coração. Se realmente queremos ser pessoas avivadas pelo Espírito Santo, pessoas que têm uma vida de Deus em nós, precisamos de nos converter ao Senhor. E isto na totalidade do nosso coração. Analise o seu coração, meu amado. Às vezes nós mantemos em nossas vidas fortalezas, áreas que o Senhor não atua, pecados escondidos no nosso coração. Às vezes nós mantemos um pecado na nossa vida por anos e anos, e não nos livramos dele. E a palavra do Senhor vem e fala: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Eu quero toda a sua vida rendida aos meus pés. Eu quero toda a sua vida, meu amado. O Senhor está pedindo toda a nossa vida, de todo o nosso coração. Se converta ao Senhor de todo o vosso coração. Nós precisamos de limpar o nosso coração na presença de Deus. O nosso coração tem que estar limpo na presença do Senhor. Deixa Deus trabalhar na sua vida, meu amado. Aquele que confessa o seu pecado, nós lemos agora mesmo, e deixa, alcançará o quê? Misericórdia. Mas nós precisamos de ter esse desejo de abandonar, de largar o pecado. Por quê? Porque primeiro ele contraria o nosso Deus, porque segundo ele entristece o Espírito Santo, e porque ele atrasa a nossa vida. O pecado atrasa a sua vida. Mas pastor, é tão bom. Às vezes nós nos agradamos do pecado, e às vezes o pecado até é chamativo, mas o seu fim é caminho de morte. O Senhor nos convida nesta noite: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Segundo, devemos nos converter ao Senhor com sinceridade de coração. No versículo 13 fala: rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade. O nosso Deus, meu amado, não se impressiona com a aparência. Deus, Ele não se impressiona com a aparência. O que Deus olha é o seu coração. O que Deus olha é aquilo que está dentro de você. Às vezes nós estamos bonitos, com um terno abençoado que o Senhor nos providenciou, cheiroso, mas com um coração podre na presença do Senhor, um coração cheio de sujeiras. Da mesma forma, às vezes nós estamos com uma camisa manchada, com uma calça até descosturada, mas estamos com o nosso coração limpo na presença do Senhor. Deus não vê como vê os homens, o Senhor olha o seu coração. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Um sinal externo de arrependimento do Antigo Testamento, meus amados, era isto. As pessoas, para mostrar que estavam arrependidas dos seus pecados, elas rasgavam as suas vestes, vestiam panos de saco, jogavam cinza na cabeça
Esse era um sinal de arrependimento. E muitas vezes isso era feito apenas com gestos. O coração não estava arrependido nada. E Deus fala: meu povo, chega disso. Eu estou querendo sinceridade. Eu estou querendo uma conversão genuína. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Abra o seu coração na minha presença. Eu tenho o poder de limpá-lo. Deus quer um arrependimento sincero. Deus quer uma conversão genuína. Deus quer vidas prostradas aos pés de Jesus. Deus quer crentes autênticos. Crentes que são crentes em todas e qualquer circunstâncias. Seja elas boas ou ruins. Nós vemos um exemplo deste quando Nabucodonosor levantou a sua estátua e ordenou que todo o povo se prostrasse ante aquela estátua, ao som das trombetas, do pífaro. Todo aquele povo tinha que se dobrar perante aquela estátua, falando: esta estátua é o nosso Deus. Mas tinha 3 pessoas ali que tinham realmente se convertido ao Senhor. Eles sabiam a quem eles estavam servindo. Meus amados, e quando tocou aqueles instrumentos, aqueles 3 servos do Senhor, Sadraque, Mesaque e Abednego, ficaram em pé. E toda aquela gente se dobrou perante aquela estátua. Mas 3 lá no fundo da multidão, de pé, firme, sabendo o que os aguardava. Era fogo devorador, era morte certa. E a palavra do Senhor então nos mostra, em Daniel capítulo 3, versículo 12 em diante: há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes 3 homens, ó rei, não fizeram caso de ti, e a teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis disposto, e quando ouvires o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de fole, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorar, eu vou lançar vocês dentro da fornalha de fogo. E quem é este Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? A resposta do servo do Senhor, meu amado. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha e das tuas mãos. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. E sabe qual foi o fim deles? Não foi morte. Não foi morte.
Nisto, Nabucodonosor mandou acender a fornalha 7 vezes mais quente. E homens pegaram Sadraque, Mesaque e Abidnego para jogar dentro daquela fornalha. E jogaram. Estes homens que chegaram perto da fornalha morreram. Sadraque, Mesaque e Abidnego caiu dentro da fornalha. E quando Nabucodonosor olha para dentro da fornalha, ele fala: uai, o que aconteceu? Nós jogamos 3, mas tem 4. E o quarto é semelhante ao Filho dos deuses. A presença do Senhor estava com o seu povo. Sabe por quê? Porque esse povo não servia a Deus pelo que lhe dava. Mas Sadraque, Mesaque e Abidnego servia a Deus pelo que ele era. Nós precisamos de nos converter, meus amados. Sirva a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele dá. E você vai ser uma pessoa realmente avivada, uma pessoa convertida. É isto que serve a Deus pelo que Ele é. Convertei-vos a mim, e isto de todo o vosso coração. Rasgai o vosso coração. Deus não quer aparência, Deus quer sinceridade. E não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade. Nós precisamos de nos converter com sinceridade. A nossa conversão deve fluir de um coração sincero. Deus conhece o seu coração. Deus conhece o seu coração. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Terceiro e último, meus amados, a palavra do Senhor nos diz que nós devemos converter ao Senhor através de uma consagração de vida. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, com choro e com pranto. Hernandes Dias Lopes, todos conhecem. E a propósito, todo domingo, 11h45, ele tem um programa na Rede Bandeirantes. Abençoado, da nossa igreja. Assista. Hernandes Dias Lopes diz que o jejum é fome de Deus. Jejum é fome do próprio Deus. O jejum é para nós nos humilharmos diante de Deus, para suplicarmos a sua ajuda, é para voltarmos para Deus com todo o nosso coração, é para reconhecermos a nossa total dependência divina. Jejum é um instrumento para fortalecer-nos com o poder divino em face dos ataques do inferno. Jejum é um ato de consagração ao Senhor. Nós jejuamos, meus amados, quando nós olhamos para nós e vemos que em nós não há força para vencer o nosso inimigo. Foi o que Josafá fez. Josafá, quando ele presenciou aquele grande exército vindo sobre eles, ele olhou para o Senhor e falou: Senhor, em nós não há força para vencer. E Josafá apregoou um jejum. Quando nós jejuamos, nós mostramos a nossa dependência do Senhor. Nós estamos falando para o Senhor: Senhor, se o Senhor não agir, eu estou perdido, porque em mim não há força. E às vezes, meus amados, nós não temos força para lutar contra o nosso próprio pecado. Nós precisamos de uma intervenção divina. Mas para isso, nós temos que clamar, nós temos que pedir, nós temos que buscar, Senhor, nós temos que nos entristecer com o nosso pecado. Com jejum, com choro e com pranto. Se o pecado se tornou algo natural na sua vida, sua mente já está cauterizada.
Você precisa de um quebrantamento de Deus. Hoje em dia os jovens têm um dizer que fala: isso dá nada não. E às vezes nós estamos agindo com o pecado desta forma: dá nada não. E esse fim é fim de morte, é caminho de morte. Nós precisamos, meus amados, de nos converter ao Senhor. Com jejum, com choro, com pranto. Consagre sua vida na presença do Senhor. Pai, eu tenho te pedido que o Senhor manifeste na minha vida. Às vezes a nossa alma está sedenta de Deus. Nós queremos algo novo, mas tem algo que nos impede de experimentar esse algo novo. Às vezes nós estamos sobrecarregados de pecado, e nossa alma anseia por Deus, meu amado. Isso é natural de todo aquele que é salvo em Jesus Cristo. Como diz o salmista: minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. A nossa alma anseia por Deus. E quando nós estamos em pecado, essa alma clama, essa alma geme, porque o pecado nos distancia da presença de Deus. E através desse clamor vem uma tristeza. Mas parece que nada está bom, Senhor. O que está acontecendo? Pai, tem misericórdia. Renova a minha vida. Pai, eu quero ter a alegria de louvar o Teu santo nome. Eu quero abrir a minha boca e exaltar-te com todo o meu ser, mas eu não consigo. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Pecado gera consequência, meus irmãos. Pastor, pecado gera consequência? Mas isso é no Antigo Testamento, pastor. Não é no Antigo Testamento, não. Pecado gera consequência, toda a palavra de Deus. Abra sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 11. Versículo 27. A palavra do Senhor nos diz assim: por isso, aquele que comer ou beber aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Pecado hoje gera consequência. E quando nós vamos participar da Santa Ceia, o sacramento do Senhor, o Senhor nos convida: faça um exame, arrependa dos seus pecados, converta-se a mim, volte-se para mim. Eu sou grande em misericórdia, eu estou disposto a perdoar o seu pecado. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei suas preces e sararei a sua terra. O que o Senhor está querendo de nós, meus amados, é isto: uma verdadeira conversão. Volte-se para o Senhor.
Volte-se para o Senhor. Não podemos ficar na mesmice. Nós precisamos experimentar novidade de vida. E quem pode dar isto? É só o Senhor Jesus. E o Senhor está propondo para nós nesta noite: convertei-vos a mim. Vem, filho. Eu tenho algo novo para você. Eu tenho algo que você vai experimentar. Eu quero trabalhar na sua vida. Eu quero fazer nova todas as coisas. E eu estou te convidando a começar. Deus está nos convidando a começar a experimentar essa novidade de vida. Então, vamos nos converter ao Senhor. Faça uma análise no seu coração. Olha para dentro de você. Como você tem levado a vida? Como você tem lidado com seus pecados? Aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Eu te convido a baixar sua cabeça. Nós vamos ouvir uma música agora. Confesse ao Senhor. Peça ao Senhor para trabalhar poderosamente no seu coração. Aquilo que você não dá conta, fala para o Senhor agora: Senhor, não me deixe cair em tentação, mas livre-me do mal. Mesmo que eu queira, Pai, não me deixe cair em tentação, mas livra-me do mal. Molhar os pés para que o milagre aconteça e tocar suas vestes para sentir o seu poder. É preciso erguer bem alto o machado para que o sacrifício apareça e esperar por muitos anos até que a chuva desça. Para atravessar o mar, coloque o pé na água para chegar ao outro lado. Você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar para você, mas antes você precisa crer. É preciso mergulhar a 7ª vez e clamar mais alto que o mundo, para então voltar a ver. É preciso crer na cruz para tornar-se um novo ser e esperar só mais um pouco até ver Jesus descer. Para atravessar o mar, coloque o pé na água para chegar